Muitos acreditam que a partir do momento em que colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e decidimos viver de acordo com a sua vontade, tudo se tornará mais fácil e tranquilo. Contudo, a Bíblia nos apresenta uma verdade diferente. Assim como foi na vida de muitos personagens, a Bíblia nos mostra que o início da caminhada com Cristo pode sim estar permeado de dificuldades e problemas. Isso foi o que aconteceu também na vida de Moisés, quando este decidiu obedecer ao chamado de Deus e participar de seu empreendimento para a libertação dos hebreus. O início da caminhada, o início do processo foi cercado de dificuldades, tribulações e problemas. E é sobre este tema e outros assuntos que vamos estudar na lição dessa semana. Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Obrigado por você estar conosco neste nosso momento especial de aprofundamento e principalmente de crescimento no conhecimento da Palavra do Senhor e principalmente na prática daquilo que Ele pede que eu e você vivamos a fim de que nossa vida seja cada vez mais semelhante àquilo que o Senhor espera de mim e de você. Nós estamos em meio a um trimestre que estamos estudando juntos aquilo que está sendo revelado através do livro de Êxodo. E eu espero que, assim como eu, você esteja cada semana sendo de forma especial impactado e ao mesmo tempo aprendendo mais e mais sobre aquilo que o Senhor espera de mim e de você, e principalmente que você não somente compreenda, conheça, mas sobretudo também possa viver e também transmitir a outras pessoas. Nós estamos na lição de número 3 desse trimestre e mais uma vez nessa semana estamos nos aprofundando nos detalhes relacionados agora ao início do processo em que Deus, se utilizando de Moisés como instrumento de libertação, vai levá-lo até o faraó a fim de iniciar o processo de negociação, vamos dizer assim, para que o povo de Deus pudesse obter do Senhor a graça da libertação. Eu quero aqui estender o meu abraço carinhoso a todos vocês que têm nos acompanhado a cada semana e ao nosso público que tem crescido cada dia mais. E de modo especial a todos aqueles que têm se inscrito neste canal. Logo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu quero convidar você a fazer a sua inscrição, deixar o seu like, o seu comentário, nos dizer de onde você está nos acompanhando e de modo especial também compartilhe este conteúdo para que mais e mais pessoas tenham acesso ao estudo da Palavra de Deus e possam também ter na vida deles os benefícios desse Deus que não somente nos ama, mas sobretudo deseja nos libertar. Logo, a todos aqueles que fazem parte dessa grande classe da Escola Sabatina, sejam bem-vindos. Eu quero convidá-los neste momento a uma oração. Nós vamos orar juntos, pedindo a bênção e a direção de Deus sobre o estudo da lição e em seguida, então, iremos para o tema da terceira lição desse trimestre, que está sendo extremamente especial. Logo, onde quer que você esteja, eu quero convidar você a receber as bênçãos de Deus por meio de uma oração. Oremos juntos. Maravilhoso Deus, neste momento, segundo a Tua vontade, por meio do Teu poder e da Tua graça, reconhecendo a nossa necessidade de Ti, nós queremos nesta hora, em primeiro lugar, pedir perdão pelos nossos pecados e rogar que, segundo o Teu poder, o Senhor alcance cada um de nós, as mais de 1.100 pessoas que estão nos acompanhando a cada semana, que a graça do Senhor os alcance e, por meio do Teu poder, o dia de hoje seja uma bênção na vida de cada um deles. Se haja necessidade diversas que o Senhor possa suprir, pois Tu és o Deus que não somente nos ama, mas como estamos estudando, é também o Deus que nos liberta. Por isso, alcança cada um de Teus filhos, onde quer que eles estejam, e converta as suas realidades em bênçãos, a fim de que possam louvar e engrandecer o Teu nome. Pois isso pedimos não por méritos, mas no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, estamos agora diante da lição de número 3 desse trimestre, que vai trabalhar um pouco melhor comigo e com você aquilo que está acontecendo a partir do capítulo 5 do livro de Êxodo. O tema geral da lição dessa semana é começo difícil. E o verso para memorizar está no capítulo de número 5, no verso de número 1 e no verso de número 2. Assim como os versos para memorizar, ou os textos que lemos introdutórios às lições anteriores, esse também nos traz várias informações importantes. E eu gostaria, logicamente, de começar por ele, chamando a sua atenção para que juntos
você possa abrir a sua lição, também a Bíblia, para que nós possamos compreender os detalhes contidos neste verso e assim darmos introdução ao assunto que vamos estudar durante essa semana. O texto que está no verso para memorizar, Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2, nos chama a atenção para o seguinte: a palavra do Senhor diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebrem uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2. Lembre-se que nas lições anteriores, e sempre que tratamos aqui sobre o texto bíblico, sempre reforçamos a ideia de que, mesmo que seja um simples verso, um ou dois textos da palavra de Deus, mesmo a menor porção, sempre há muita informação para que eu e você possamos entender não somente o contexto, mas principalmente aquilo que o Senhor deseja nos apresentar e nos ensinar. Quando vamos a Êxodo capítulo de número 5, verso 1 e 2, há aqui uma grande quantidade de informações e eu quero chamar a sua atenção para isso. Em primeiro lugar, o autor começa o capítulo 5 com um advérbio de tempo e ele vai nos dizer que depois. Note, Moisés está deixando claro que algo aconteceu antes e algo vai acontecer ainda após aquilo que ele está aqui narrando para mim e para você. Logo, a pergunta que cabe para mim e para você é: depois do que? Quando analisamos o texto, bem como também o contexto anterior, ou seja, o capítulo 3 e 4, você vai entender que neste momento Moisés está falando que algo está acontecendo depois que Deus se revelou a Moisés, lembra? Na sarça ardente lá no deserto, e principalmente depois que Moisés teve a oportunidade de conhecer um aspecto, uma característica diferente do Deus que a ele estava se revelando. Uma vez que Moisés obteve do Senhor o privilégio de uma revelação especial, Moisés passou a crer nesse Deus, mediante não só a revelação, mas sobretudo a sua palavra, suas promessas e os sinais que Deus a ele apresentou. Agora então, depois de Deus ter se revelado a Moisés e esse ter conhecido e crido nele, ele, juntamente com Arão, vão até a presença do Faraó. E isso é importante que eu e você compreenda, porque dentro do processo de revelação de Deus há uma sequência de eventos. Em primeiro lugar, o Senhor vai se revelar a você. Ele vai se mostrar a você a fim de que você o conheça, o compreenda e creia nele. Somente dessa forma e somente após isso ocorrer é que ele poderá estender a você o convite de você participar da obra que ele irá empreender. E uma vez que você agora conhece, compreende e crê nesse Deus, logicamente você estará pronto e preparado para participar da obra do Senhor como um instrumento em suas mãos. Esse foi o processo. Deus se revela a Moisés, Moisés compreende, conhece, compreende e crê nesse Deus. E agora, de posse desta fé, Moisés toma então a decisão de ir até o seu irmão, revelar a ele o que Deus o havia mostrado, e ele e seu irmão vão também até os anciões do povo e até o povo. Apresenta ao povo aquilo que o Senhor apresentou a eles e de modo especial compartilha com todos a fé que agora reside no coração deste líder do Senhor. Você consegue entender? Agora Moisés está preparado para ir até o povo e dar início ao processo de libertação. Contudo, a palavra de Deus vai acrescentar que ao dizerem ao faraó aquilo que Deus havia ordenado, Moisés e Arão vão destacar alguns pontos fundamentais para todo este contexto da história. Em primeiro lugar, o texto diz assim: Assim disse quem? O Senhor. E quem é esse Senhor? Ele é Deus de Israel. Você consegue entender? Moisés está deixando claro que alguém, um ser superior, mais poderoso, Criador, se aproximou dele, se revelou a ele. Este ser é seu Senhor. Mais do que isso,
Esse Senhor que veio até o encontro de Moisés e agora veio ao encontro do povo, não é somente um ser inanimado, um ser desconhecido, um ser sem identidade. Pelo contrário, Moisés deixa claro a identidade desse Senhor ao dizer que ele é o Deus de Israel. Você consegue compreender o peso dessas palavras ditas ao faraó? Lembre-se que faraó aqui não é somente o rei do Egito, mas também é um como Deus. Para os egípcios e para ele próprio, ser um faraó era ser um deus entre os deuses do Egito. E Moisés agora está a afrontar o rei do Egito, que se considerava um deus, ao dizer a ele que Israel, o povo que ali agora estava vivendo em escravidão, esse povo tem o seu próprio Deus. E este Deus, que também é seu Senhor, o enviou para libertá-lo. Consegue entender? Deus está agora se apresentando ao faraó e afrontando a este de Deus para Deus. Logicamente você compreende que não são aqui deuses iguais, pelo contrário, o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, está agora confrontando o Deus e Rei do Egito. Mas o texto ainda acrescenta, pois Deus dá uma determinação, e a determinação do Senhor é clara: deixe o meu povo ir. Uma vez que o povo de Israel estava vivendo em contexto de escravidão e servidão, o faraó muito provavelmente imaginava que aquele povo subjugado, vencido, era um povo dele. Mas agora Deus se apresenta ao faraó e diz: não, você não tem propriedade sobre esse povo, pelo contrário, eu sou proprietário deste povo. Este povo me pertence e eu o quero de volta. O texto ainda avança e Deus deixa claro o porquê que o Senhor deseja libertá-los e deseja que eles saiam do Egito. E a declaração divina diz: para que eles me celebrem uma festa. Isso é um texto extremamente importante e um ponto extremamente relevante do texto, porque neste momento Deus está deixando claro aquilo que vai ocorrer de modo especial lá no livro de Levítico, quando Deus declara no livro de Levítico as festas que o Senhor deseja que de modo solene o povo de Deus participe. E entre as festas temos festas anuais, mas também festa semanal. E qual é a festa semanal? O sábado. Logo aqui, Deus está dando uma indicação daquilo que de fato o povo faria no deserto: celebrar uma festa ao Senhor, uma festa de adoração que pudesse exaltar o nome do Senhor. Mais adiante, o rei do Egito então vai responder à fala de Deus. E ao respondê-la, o faraó vai dizer: quem é o Senhor? Ignorando a declaração feita por Moisés referente ao Senhor e principalmente a identidade desse Senhor apresentada a ele, ele simplesmente ignora. Quem é o Senhor? E mais, quem é ele para que eu ouça? A ideia aqui de ouvir está ligado à ideia ou o conceito de obediência, pois no Antigo Testamento ouvir é o mesmo que obedecer. Logo, o faraó está dizendo: eu não o conheço, e por não conhecê-lo, não vou ouvi-lo, muito menos vou obedecê-lo. E mais, o faraó então acrescenta: não conheço o Senhor, e por esta razão não vou deixar o povo ir. Esse final do verso 2 é extremamente importante para a compreensão do restante do livro de Êxodo, porque no restante do livro de Êxodo, com ênfase especial no período que é descrito, as pragas que o Senhor enviará ao Egito, fica claro que estas pragas ou essas intervenções de Deus sobre o Egito têm como objetivo fazer com que o faraó o conhecesse. Uma vez que o faraó disse que não o conhecia e por isso não libertaria o povo, Deus então agirá de modo a se revelar não somente a seu povo, os hebreus e aos israelitas, mas em especial ao Egito e ao seu rei, a fim de que esse agora pudesse, por meio da revelação divina e por meio de suas obras empreendidas no Egito, pudesse de fato conhecer quem Deus é. A lição ainda vai adiante e vai nos apresentar o seguinte contexto: muitos acreditam que ao decidir seguir a Deus, experimentarão apenas felicidade e sucesso. No entanto, esse não é o caso. Às vezes surgem obstáculos e novas dificuldades.
Os que confiam em Deus enfrentarão provações, isso é claro. No entanto, quando perseveramos, Ele traz soluções em seus termos e no seu próprio tempo. O tema do estudo dessa semana é Moisés e a ordem de conduzir o povo de Deus para fora do Egito, um chamado tão claro quanto poderia ser. Logo, aquilo que dissemos aqui é uma realidade na vida de todos nós. Assim como foi na vida de Moisés, do povo, ao tentar sair do Egito, também ocorre na minha e na sua vida. O início da caminhada com Cristo, o início do processo de submissão e obediência à vontade de Deus sempre estará permeado de dificuldades e problemas. Mas Deus está conosco e Ele sempre, no seu tempo, da sua forma, da sua maneira, mediante a nossa fé e persistência, Ele então intervirá e fará a sua vontade e nós seremos mais do que vencedores. Quando vamos à lição de domingo, que tem como título Quem é o Senhor?, a lição vai nos apresentar um contexto interessante, ao dizer o seguinte: seguindo a ordem de Deus, Moisés foi até o faraó para iniciar o processo de libertação, no qual tiraria do Egito o seu povo, os filhos de Israel. O capítulo de número 3, o verso de número 10, deixa claro não somente o desejo do Senhor em libertar o povo de Israel, mas em especial a intimidade, a cumplicidade e a ligação íntima entre esse Deus e seu povo, que aqui está sendo declarado como seu, não somente um povo alheio ou qualquer, pelo contrário, Deus está dizendo que Ele veio e se manifestou para libertar o seu povo daquele momento de dificuldade e problema. Logo, quando vamos à pergunta de número 1 da lição, a pergunta nos chama a atenção para o seguinte ponto: Deus ordenou, deixe o meu povo ir. Qual foi a resposta do faraó e o que podemos aprender com isso? Leia o texto de Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2, como lemos na introdução, e deixe aqui a sua resposta para que possamos avançar juntos. A lição ainda vai acrescentar o seguinte: quem é o Senhor? Disse ele. Perguntou o faraó, não com o desejo de conhecê-lo, mas como um ato de desafio ou até mesmo de negação de Deus, a quem ele admitia não conhecer, quase como se orgulhando disso. Deixa eu abrir um parênteses importante aqui. Lembre-se que dissemos anteriormente que para os egípcios o rei, o faraó, também era considerado um deus. E dentro do contexto egípcio, dentro da cultura egípcia, havia um panteão de deuses, ou seja, uma diversidade de deuses. E Faraó, como o rei do Egito, não somente conhecia, mas sobretudo adorava esses deuses. Quando Moisés então chega a ele e apresenta um novo Deus, o faraó, de forma jocosa, de forma a diminuir a importância desse Deus, diz que não o conhece. É como se o faraó estivesse dizendo assim: eu conheço todas as divindades do Egito e todas as divindades dos povos que estão ao nosso redor, aos quais nós subjugamos. Mas eu não conheço o Deus de Israel. Logo, se eu conheço a todos e não conheço o Deus de Israel, provavelmente esse Deus de Israel não deve ser um Deus importante, pois caso fosse, eu o conheceria. É mais ou menos isso que o faraó está dizendo ao negar o conhecimento do Senhor. E mais do que isso, ao deixar claro que não o conhece e também não tem o desejo de conhecer esse Deus. A lição vai adiante e vai acrescentar o seguinte: o Egito, tendo o faraó como seu rei, representa um poder que nega a presença e a autoridade do Deus de Israel, que se opõe a Deus, à sua palavra e também ao seu povo, destacando o Egito como símbolo de um sistema que nega a Deus e luta contra ele. Note, a figura não somente do rei do Egito, mas sobretudo do Egito de forma geral, vai sendo construída ao longo do texto de modo a nos mostrar que ele está ali para se opor ao Senhor. Não somente a identidade e a figura do Deus, mas sobretudo a sua palavra e a sua vontade. Numa só declaração, o rei do Egito está deixando claro que ele não deseja conhecer o Deus de Israel e, ao mesmo tempo, não obedecerá à sua palavra. Este acaba se tornando um dos motivos pelos quais Deus, de fato, irá tirar o povo de Israel de lá. Pois caso o rei do Egito houvesse se submetido
a conhecer e principalmente a obedecer à vontade de Deus, quem sabe toda a história teria sido diferente. Mas ele não somente se nega a conhecer a revelação divina, mas sobretudo também de obedecer e se submeter à palavra do Senhor. Logo, o Egito se torna símbolo não somente de negação, mas principalmente de contrafação à vontade de Deus. Contudo, a lição ainda vai adiante e vai nos apresentar contextos que nos ajudarão a compreender melhor todo este enredo apresentado pelo livro de Êxodo. E na lição de segunda-feira, vamos tratar então sobre o começo difícil. E vamos ver agora o início dessa jornada, do momento em que Moisés e seu irmão vão então estar diante do rei do Egito. A lição coloca assim: Moisés sabia desde o início que sua tarefa não seria fácil. Imagine você ter a incumbência e a responsabilidade de estar diante de seu povo e mais, diante da maior nação da época e apresentar a eles uma mensagem extremamente impopular, uma mensagem que o rei não queria receber e mesmo o povo tinha receio em apresentá-la. Mas esse foi o chamado de Deus e Moisés, uma vez aceitando, sabia que isso seria algo árduo e difícil. A lição ainda acrescenta o seguinte: antes de dirigir ao faraó, Moisés e Arão reuniu os anciões e o povo, transmitiu-lhes as palavras de Deus e fizeram os sinais miraculosos, convencendo os israelitas de que o Senhor, de fato, os libertaria. Como resultado, eles adoraram o Senhor. Isso está descrito em Êxodo capítulo 4, no verso 29 a 31. Note o momento e o contexto. Deus havia se revelado a Moisés. Moisés não somente conheceu, mas sobretudo também compreendeu quem era Deus e nele creu. A mensagem foi então transmitida a Arão e depois aos anciões e ao povo. Todos eles, diante daquilo que Deus havia revelado, creram no Senhor e nele esperaram pela libertação. Uma vez agora crendo e esperando, certos de que o Senhor de fato os libertaria, o ânimo, a disposição do povo foi então renovada. Contudo, a lição vai adiante e diz: no entanto, quando Moisés foi ao rei do Egito, com as exigências de Deus, as coisas pioraram para os israelitas. Ao invés de eles obterem de forma rápida e prática a libertação prometida por Deus, antes disso veio dificuldades e problemas. Porque ao invés de ouvir a voz de Deus, o rei do Egito colocou ainda mais peso sobre o trabalho e as atividades dos israelitas. Aquilo que já era penoso, aquilo que já era difícil e duro, aquilo que já havia feito o clamor do povo subir até Deus, agora foi ainda mais intensificado. E o povo, ao invés da libertação, passou a sofrer ainda mais. A lição ainda destaca: os líderes dos hebreus ficaram descontentes e o confronto entre eles, Moisés e Arão, foi então intenso. E eu diria ainda inevitável. Imagine você vivendo num contexto de sofrimento, escravidão e luta. E de repente ouvir a mais esperada notícia que eles poderiam ter recebido, a notícia da libertação. Mas quando o processo foi apresentado e iniciado, ao contrário de paz e descanso e liberdade, eles encontraram dificuldades e problemas. E é neste ponto que a lição chama a minha e a sua atenção. Aqui eu queria fazer um parênteses importante para que nós possamos usar este contexto em paralelo com outro texto importante da Bíblia. Quando você vai, por exemplo, ao livro de Lucas, ao Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso de número 1, você terá ali um texto extremamente poderoso e importante para mim e para você, porque por meio da inspiração divina, Lucas, relatando a história de Jesus, diz que imediatamente após o batismo, Jesus foi batizado, saiu das águas, recebe o Espírito Santo e aparentemente fica para mim e para você a ideia de que agora tudo vai dar certo. Mas o texto bíblico declara que o mesmo Espírito que veio sobre Cristo, ao ser batizado, o levou, o guiou para o deserto, a fim de ser tentado. Aparentemente você e eu pensamos assim: bom, eu conheci a Cristo, entendi a sua palavra, a sua vontade e vou me submeter a obedecer aquilo que Ele me pede. Vou ser então unido à igreja e vou ser batizado. E depois do batismo,
tudo, completamente tudo, será diferente e mais fácil para mim. Mas a história de Jesus, o relato de sua vida, nos mostra que essa não é bem a realidade. É lógico que nem todos enfrentarão dificuldades, problemas após unir-se a Cristo. Mas assim como foi com Jesus, acontece com muitas pessoas. Ao contrário de paz e tranquilidade, somos guiados pelo Espírito Santo ao deserto. E ali no deserto, nós somos então tentados e enfrentamos lutas e dificuldades. Contudo, a palavra de Deus, no mesmo texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, deixa claro para mim e para você: ainda que sejamos levados ao deserto, ainda que enfrentemos dificuldades, o texto declara que o Espírito está conosco. E assim como Jesus, por meio da palavra de Deus, foi vencedor, eu e você, mediante a fé, perseverança e principalmente nos apegando à palavra do Senhor e à guia do Espírito, assim como Jesus, também podemos ser mais do que vencedores. E essa foi a realidade enfrentada por Moisés e por seu povo. Ao contrário de ter um momento de paz e tranquilidade, veio então maior provação. Mas é na provação e muitas vezes na dificuldade que mais nos aproximamos de Deus. Nossa fé é provada e dela, mediante nos apegarmos a Cristo, podemos sair de fato mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você está enfrentando um momento de dificuldade e luta, creia e entenda que essa não é a vontade de Deus, mas Deus pode se utilizar desses momentos de dificuldade para fazer você mais do que vencedor, mediante a fé e principalmente ao apegar-se à vontade do Senhor. Que Deus abençoe você, caso essa seja a sua realidade. A lição ainda vai adiante e na parte de terça-feira traz-nos o contexto do seguinte: o eu divino. E a lição vai destacar assim: diante disso, Moisés então se queixou. Era óbvio, natural, é algo a ser esperado. Nós somos seres humanos e por mais que conhecemos, compreendemos e cremos no Senhor, eu e você, como dissemos anteriormente, não queremos viver dificuldades e problemas. Contudo, muitas vezes, seja por nossas próprias escolhas ou pelo contexto em que vivemos, enfrentaremos dificuldades. E reclamações ou mesmo queixas e clamores a Deus faz parte daquilo que somos e principalmente da maneira como nós nos expressamos ao Senhor. A lição declara então que Moisés se queixou, assim como o povo também havia se queixado. Mas Deus revelou aquilo que era a sua vontade. E a lição destaca: a resposta de Deus, em especial em Êxodo capítulo 5, verso 22 e 23, porém foi poderosa. Ele prometeu agir de forma decisiva ao dizer o seguinte: agora você verá o que vou fazer ao faraó. Êxodo capítulo 6, no verso de número 1. Note, Deus não somente mais uma vez se colocou à disposição para ouvir o clamor e a queixa de seu povo e de seu líder, mas acima de tudo reforçou a promessa de que não somente iria dizer, não somente havia prometido, mas também iria agir de forma decisiva em relação ao seu povo e mostraria, revelaria ao faraó, a seu povo e também aos hebreus quem de fato é o Senhor. E note um detalhe importante: quando você analisa o capítulo de número 6, você verá que o intuito do Senhor de fato tem dois objetivos. Em especial, em primeiro lugar, revelar-se ao povo egípcio e ao seu rei, a fim de que eles de fato saibam quem é o Senhor. Mas mais do que isso, o texto deixa claro que as ações de Deus seriam e trariam sobre o povo um caráter de julgamento e juízo. Logo, ao mesmo tempo, Deus se revelaria aos egípcios, mas também os puniria por sua indisposição de conhecer e se submeter à vontade do Senhor. A lição ainda vai adiante e vai destacar o seguinte: em vez de apenas falar, Deus agora interviria poderosamente em favor do seu povo. E a lição ainda coloca: observe a repetição do pronome eu. Deus estava dizendo, em outras palavras, em especial em Êxodo capítulo 6, verso 2 a 5, eu sou o Senhor, fiz determinadas coisas no passado e, portanto, vocês podem confiar que no futuro farei por vocês tudo o que prometi. O Senhor disse que faria 4 grandes coisas por Israel, porque Ele é o seu Deus vivo. Em primeiro lugar,
vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Segundo lugar, vou livrá-los da escravidão. Terceiro, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grande manifestação de juízo. E quarto e último ponto, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Êxodo capítulo 6, verso 6 e verso de número 7. As declarações de Deus não somente tratavam de promessas vazias ou sem sentido. Pelo contrário, tratavam-se de decisões tomadas por Deus, que seriam agora empreendidas e colocadas em prática, a fim de que, de fato, o desejo do Senhor pudesse então ocorrer. A lição ainda vai adiante na parte de quarta-feira, falará sobre não sei falar bem. Lembra que na semana passada concluímos que Moisés apresentou ao Senhor algumas objeções para que ele não fosse um instrumento de Deus para a libertação do povo? Até que, em última instância, Moisés de fato declarou que não queria ir. Agora, mais uma vez, mesmo após a insistida promessa de Deus, Moisés mais uma vez apresenta uma recusa, apresenta uma desculpa, uma objeção, dizendo ao Senhor que ele não sabia falar bem. E é neste momento em especial que Deus vai nos mostrar como o Senhor vai realizar o seu processo. Pois uma vez que Deus havia se revelado a Moisés e a ele entregue a sua promessa e principalmente as suas palavras, ele então usará não somente Moisés, mas também Arão, para que ambos sejam porta-vozes do Senhor neste processo de libertação do povo de Israel. A lição declara o seguinte: os hebreus estavam tão desanimados pelo sofrimento que não conseguiram ouvir as palavras de Moisés, que garantiam que Deus cumpriria suas promessas. Eles haviam esperado muito por isso, e suas expectativas não se cumpriram. Por que seria diferente agora? Eles estavam perdendo a esperança, o que deve ter sido ainda mais amargo, porque talvez pela primeira vez eles viam esperança real de libertação. Pense na história de Jó e reflita sobre Asaf, um salmista que se questionou sobre a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos. No entanto, apesar de suas dúvidas, Asaf escreveu uma das mais belas confissões de fé. Contudo, diz ele, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o seu conselho e depois me receberás com honras. Ele ainda acrescenta, a quem tenho no céu senão a ti? Se referindo ao Senhor, o Deus de Israel. Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Isso está relatado por Asaf no Salmo 73, verso 23 a 26. O salmista traz a mim e a você uma declaração linda e poderosa da certeza da ação e da presença de Deus, mesmo diante das dificuldades e dos problemas. Logo, ainda que o povo estivesse em dificuldade, ainda que o povo estivesse vivendo um momento complexo e difícil, Deus garante a esse povo, a Moisés e em especial àqueles que estavam se apegando à promessa, a certeza de que esse Deus presente, que se revela, não somente se revelou para apresentar promessas, mas principalmente para cumprir, junto deles, a sua vontade. A lição, então, na parte de quinta-feira, conclui aquilo que estamos aqui abordando, destacando Moisés como Deus sobre o faraó. E a lição vai destacar o seguinte, observe, quando Deus ordenou que Moisés voltasse ao faraó, o líder hebreu revelou desconfiança de si mesmo. A expressão oral, Sefataim, literalmente, lábios incircuncisos, usada para expressar a falta de habilidade de comunicação de Moisés, em Êxodo capítulo 6, verso 12 e 30, é semelhante à encontrada em Êxodo capítulo 4, verso 10, quando ele declarou que era pesado de boca. Em sua misericórdia, Deus providenciou então Arão para ajudar Moisés. O líder de Israel falaria com Arão, que então se dirigiria publicamente ao faraó. Moisés desempenharia o papel de Deus diante do rei egípcio. Arão seria então o seu profeta, o seu porta-voz. Este relato apresenta uma excelente definição do que é um profeta.
um porta-voz de Deus que transmite e interpreta sua palavra ao povo. Diante da negativa e diante da incerteza e insegurança de Moisés, Deus então estabelece um processo. Eu vou falar com você, Moisés, você transmite a mensagem para Arão e Arão então tornará pública a minha palavra diante do rei e também diante do povo egípcio. Assim, Deus está estabelecendo um processo de revelação profética, pois assim como Deus, sendo Ele o Senhor, revela-se ao profeta, Moisés, entre aspas, estaria sendo utilizado como uma figura de Deus, a fim de revelar a Arão a sua vontade, a vontade de Deus, e Arão então proclamaria a vontade do Senhor ao povo egípcio e em especial ao faraó. Assim, Deus está estabelecendo um processo mais prático para que Moisés não vá sozinho e a palavra do Senhor seja então apresentada a esse rei que até o momento está relutante não somente em conhecer a Deus, mas principalmente em aceitar e ouvir a sua voz. A lição vai continuar na próxima semana desbravando e mostrando para mim e para você os desdobramentos deste relato tão belo e principalmente tão bonito que nos ajuda a entender melhor o amor de Deus por seu povo, a sua intervenção na história e o desejo do Senhor de nos tornar livres, não somente do mundo em que vivemos, mas principalmente da influência e do poder do pecado. Que por meio daquilo que estudamos e aprendemos essa semana, você, colocando em prática, possa ser ricamente abençoado. E que aquilo que ocorreu até aqui na vida do rei do Egito não ocorra na minha e nem na sua vida. Que ao ouvirmos a voz do Senhor, possamos ter submissão e principalmente obediência suficiente para entregar a nossa vida a Ele e estarmos dispostos a fazer aquilo que Ele nos pede, a fim de que o conheçamos não pela punição, não pelas pragas, não pelas dificuldades, mas o conheçamos pela revelação amável e principalmente pessoal que o Senhor nos apresenta através da sua palavra. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família de modo especial. E não deixe esse vídeo antes de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e se inscrever se você ainda não é inscrito. Assim, na semana que vem nos encontramos mais uma vez para darmos sequência ao estudo da palavra do Senhor. Que Deus o abençoe.